oportunidade, abra o teu coração nesta noite. Amém? Uma boa noite a todos, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Muito obrigado aí por dar a oportunidade de a gente entrar na sua casa para falar um pouquinho sobre o Senhor. Tenho certeza de que você não vai se arrepender, você vai ouvir aí, o Senhor já tem falado conosco desde o começo. A cada palavra que veio, se os irmãos estão aí desde o começo, vão entender que foi se interligando e agora só vai ser o finalzinho, porque Deus ele já tem falado conosco. Primeiramente, antes de a gente entrar na palavra, eu sei que nós estamos passando por momentos muito difíceis. A gente sabe que se a gente liga a televisão são notícias ruins, se a gente vai conversar com um vizinho, sempre tem uma reclamação. Mas, meu irmão, eu gostaria de dizer nesta noite, antes de a gente começar, que só de você estar aqui ouvindo essa live, de você estar aqui na igreja, você já é vitorioso. Você já tem fôlego de vida para estar assistindo essa live, para você estar acompanhando e ouvindo a palavra do Senhor. Talvez as ocasiões, as situações, elas estão aí vindo contra você e você já não vê mais saída. Mas, meu querido, se sinta vitorioso, se sinta privilegiado, porque pelo menos nesta noite você já tem a oportunidade de estar com fôlego de vida. Você está com a oportunidade de ouvir o Senhor falar ao seu coração. Nós sabemos que os dias estão ruins, nós sabemos que a situação não está tão boa, mas nós temos a esperança de que Jesus ele morreu na cruz do Calvário para nos trazer esperança para as nossas vidas. E é isso que eu gostaria de conversar com você nesta noite, de falar um pouquinho sobre o que Deus ele traz para as nossas vidas. Nós sabemos que em tempos aí dessa pandemia a gente está com isolamento social, a gente está em quarentena e nesses casos a gente está impedido de vir fisicamente até a igreja. Mas Deus ele não está impedido de vir até as nossas vidas, porque Deus ele é onipresente. Ele está aqui conosco na igreja, mas também está no seu lar. Ele está com a sua família. Se você está trabalhando, você pode ter certeza que Deus ele também está no seu trabalho. Se você precisa pegar o transporte público, se você abrir o seu coração, tenha certeza que Deus ele também estará lá. E essa limitação física que nós estamos passando nesses dias não impede você de estar juntamente com o Senhor. E quando a gente fala sobre Deus, a gente vê muitas coisas dentro da Bíblia, e algo que eu gostaria de falar hoje com você é sobre o fogo que o Espírito Santo ele traz para as nossas vidas. Nós sabemos que dentro da Bíblia o fogo ele tem diversos significados. O principal dele, se a gente for analisar a Bíblia, nós vamos ver que é sobre purificação, purificação de pecados, quando Deus ele traz nós para a presença dele e ele tira todos os nossos pecados, tira todo aquilo que não vem da parte dele, toda a imperfeição. Mas quando nós falamos também sobre fogo, nós falamos um pouquinho sobre o poder de Deus. E quando nós falamos sobre o poder de Deus, nós falamos sobre algo infinito, algo que não tem fim. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos apenas alguns versículos que ficam numa história bem conhecida da igreja. Fica lá em 1 Reis, o capítulo é o 18, a partir do número 30, do versículo número 30. Nós vamos ouvir falar um pouquinho sobre Elias e alguns profetas de outros deuses. A gente vai ver um pouquinho sobre como Deus ele age de acordo com as nossas vidas, como que Deus abençoa o seu povo em meio à crise, como Deus ele abençoa o seu povo mediante a situação difícil. Mesmo quando o povo ele não merece, Deus ele vem e nos ajuda. Então, fica lá em 1 Reis, o capítulo é o 18, a partir do versículo 30. E aí nós vamos ler até onde o Senhor nos permitir. Então diz assim a palavra, 1 Reis 18, a partir do versículo 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E dize: Fazei a segunda vez. E o fizeram a segunda vez. Disse ainda: Fazei a terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se ofertas de manjares,
o profeta Elias chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. E aí o versículo 38 diz assim: Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras, o pó. E aí, irmãos, é interessante a gente prestar um pouquinho atenção nisso. E lambeu a água que estava no rego. Então, irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre essa história. Eu sei que já foi orado, mas eu gostaria de fazer mais uma oração com você. Nós sabemos que o Espírito Santo já está dentro dos nossos corações, que o Espírito Santo já tem falado ao nosso coração, seja aqui na igreja, seja no seu lar, aonde você estiver. Nós sabemos que Deus ele tem falado conosco, mas eu peço para que nessa hora você feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. E se você gostaria que alguma pessoa ouvisse essa palavra, fosse tocada, que você coloque o pensamento nessa pessoa também, para que ela seja alcançada através do poder do Espírito Santo. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Nós agradecemos ao Senhor porque tudo o Senhor tem nos sustentado. Pai, nós temos passado tempos difíceis, no qual a gente não tem certeza de nada, mas o Senhor até aqui tem nos sustentado. O Senhor tem nos guiado para que Deus nós tenhamos, ó Pai, até o momento vida, Pai. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é quem nos abençoa, o Senhor é aquele que nos guarda, ó Pai. Pai, nós sabemos que em tempos difíceis, nós sabemos, ó Deus, que quem traz toda a paz, ó Pai, e a esperança aos nossos corações é o Teu Espírito Santo. Nós sabemos, ó Pai, também que é o Espírito Santo quem traz a palavra para as nossas vidas e fala aos nossos corações. E é isso, ó Pai, que eu quero te pedir nesta noite, que o Teu Espírito Santo continue falando conosco, ó Pai. Pai, que não sejam as minhas palavras, mas que seja o Teu Espírito Santo falando para com as nossas vidas, ó Pai. Pai, que nós possamos apenas ser instrumentos do Senhor aqui na terra, mas que toda a palavra venha sair do Teu coração, ó Pai. Primeiro para a minha vida e depois para a vida dos irmãos, ó Deus. Pai, que esta palavra ela possa fazer diferença dentro dos nossos corações, porque, Pai, nós vemos que quando Jesus ele caminhava entre o povo, ninguém saía igual, ninguém saía da mesma forma. As pessoas eram curadas, as pessoas eram libertadas. E hoje, ó Pai, nós fazemos, ó Deus, o pregar a Tua palavra como Jesus nos ensinou. Então, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações nesta noite, em nome de Jesus. Bom, irmãos, para a gente entender um pouquinho de como se deu essa situação ali em Israel, com Elias enfrentando ali os outros profetas, os profetas de Baal e de um outro deus chamado Ázera, a gente precisa entender toda a trajetória de Israel. Israel, como nós lemos aqui, Deus ele escolheu Israel para ser a sua nação, desde lá do começo. Quando chamou Abraão, veio seu filho Isaque, Jacó, que se tornou Israel. Desde aquele momento, Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Nós vamos ver que Deus ele liberta o povo do Egito, e ali Deus mesmo tirando o povo de toda uma escravidão, durante o caminho até chegar até a terra prometida. Nós vamos ver que mesmo tendo maná dos céus, as roupas não se acabando, Deus dando toda a provisão, o povo, ele sempre se virava para outros deuses. Eles sempre adoravam outros deuses, mesmo ali tendo a fidelidade de Deus diante das vidas deles. E essa é uma história de Israel que vem desde o começo. Só que naquela época no qual nós lemos, ainda não havia mudado. Até aquele momento, o povo tinha hora que adorava outros deuses, mas tinha hora que adorava ao Senhor de Israel, ao Deus dos exércitos, o Deus que nós servimos hoje. E aí nós vamos ver que lá quando Deus ele liberta o povo do Egito, ele prefere colocar algumas leis de holocausto, porque se o povo errar, eles oferecem um sacrifício e eles voltam a ter a comunhão com Deus. E um desses sacrifícios que Deus ele determina para o povo é que quando o homem ele fizer algo espontâneo, mas que for errado, ele vai precisar queimar um animal. Ele vai precisar levar o animal até o sacerdote ele vai precisar preparar o animal, precisa colocar uma roupa especial, leva para o Santo dos Santos, prepara toda a lenha, prepara todo o altar e ali faz o holocausto. E a Bíblia nos diz lá em Levítico 6, a partir do versículo 12, que aquele holocausto ele vai precisar queimar a noite toda.
E a Bíblia nos diz que durante a manhã o sacerdote ele vai precisar pegar aquela cinza de tudo que foi queimado, da lenha, da gordura do animal, o que restou, ele vai precisar sair do Santo dos Santos, vai precisar pegar lenha nova e vai colocar fogo novamente. E a Bíblia diz lá em Levítico 6:13 que o fogo ele arderá ardentemente, que não cessará nunca. E aí, meus irmãos, o que eu paro para pensar? O fogo, ele precisa de combustível. O fogo em si, ele só queima se tiver um combustível. Se não tiver combustível, não tem como queimar. Por exemplo, se você faz um churrasco, se você colocar só o carvão, não vai pegar fogo. Ele não vai ter força ali para assar a carne, ele não vai ter a força para fazer com que a gente venha comer. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar um pouco de álcool, a gente precisa colocar um combustível para que aquele fogo ele venha queimar. E não só isso, para que a churrasqueira ela continue acesa, às vezes a gente precisa abanar. E aí tem vezes que o fogo ele fica muito alto, a gente precisa jogar um pouco de água. Então o fogo ele precisa de um certo cuidado para que ele possa continuar queimando. E aí nós vamos ver que o sacerdote fazia todo aquele trabalho para que o fogo ele continuasse queimando ardentemente. E nós vamos ver que esse é o sacrifício para quando o povo ele errava, quando fazia algo espontâneo, quando ele sabia que estava pecando, mas pecava. E aí nós vamos para frente. Nós vamos ver que o povo ele continua. Certo momento da vida, o povo de Israel prefere ter um rei do que Deus cuidando. E aí nós vamos ver que a história de Saul começa, o primeiro rei de Israel, Saul. E naquele momento, Saul ele ainda é devoto a Deus, só que Saul ele toma algumas atitudes que desagradam a Deus, que fogem do que o profeta Samuel passou para ele. E aí nós vamos ver que devido a essa desobediência de Saul, Saul ele acaba sendo destronado. Deus chama Davi. E aí nós vamos falar sobre Davi. É o único rei de toda a linhagem que seguiu totalmente a Deus. Davi ele foi o homem segundo o coração de Deus. Deus ele prometeu o trono eterno para Davi sobre Israel. Porque Davi ele tinha um coração reto. Davi ele tinha um coração segundo os mandamentos que Deus ele tinha estabelecido. E naquele momento Deus ele estabeleceu que toda a linhagem de Davi herdaria ali o trono pela eternidade. Só que os filhos de Davi não seguiram o caminho dos seus pais. Nós vamos ver que Salomão, o próximo rei da linhagem, que tem um grande reino, ele começa adorando a Deus. E ele começa tendo diversas prosperidades ali no seu trono. Ele começa a ter muitos animais, começa a ter muito ouro. A Bíblia cita que ele tem muitas mulheres. Cita diversas coisas no qual Salomão ele tocava a mão e ele era próspero. Era o homem mais sábio de toda a terra. E nós sabemos que Salomão, no final dos seus dias, ele já não seguia tanto a Deus como no começo. A Bíblia vai nos dizer que essas mulheres que Salomão tinha muito, era de outras nacionalidades. E essas nacionalidades, elas começaram a entrar dentro de Israel, só que para aquele tempo, cada povo, cada cultura tinha o seu Deus. E naquele momento, todas as mulheres que vinham, traziam um Deus diferente. E Salomão ele foi se esquecendo da sua origem. Salomão ele foi se esquecendo do Deus de Israel que dele deveria servir e cultuar. Mas as outras mulheres traziam seus deuses e Israel começava a cultuar. E depois de Salomão, a gente sabe que o final de Salomão já não é tão próspero quanto o começo foi. Então a linhagem ela começa a passar para frente. E cada rei que vinha era um pouco pior. Até que a gente chega no rei Acabe, que é o rei que nós lemos aqui nessa passagem de Elias, é o rei da época. Acabe, ele era um rei muito forte politicamente. Acabe, ele tinha muitas alianças. Acabe, ele fortificou Israel para as guerras que poderiam vir. Acabe, ele fazia coisas para que o povo de Israel fosse fortalecido politicamente. Só que espiritualmente, Acabe, ele era um rei corrompido. E uma dessas alianças justifica um pouco
do que foi Acabe sendo corrompido espiritualmente. Como eu citei, Salomão ele tinha algumas mulheres de outras nacionalidades que traziam outros deuses. E uma das alianças que Acabe ele fez para que fortificar ali Israel foi se casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel ela vinha de um outro povo e ela servia a outros deuses. Ela servia ao deus Baal e também ela servia a Azera. E quando ela veio para Israel, uma das condições que ela colocou foi: olha, eu me caso com ele, mas eu preciso levar os meus deuses, eu preciso montar ali para mim um altar para mim adorar os outros deuses. E foi montado em Samaria um altar para adorar a Baal. E ali todo o povo começou a adorar Baal também. E Jezabel ela era uma mulher muito mal. Jezabel era uma mulher de ódio, ela era impossível, ela fazia aquilo que dava na telha dela. Ela fazia tudo aquilo que ela queria, ela ia e fazia e não pensava no que podia acarretar, tirando que ela já servia a outros deuses. E uma das coisas que ela ordenou, para você ver como que Jezabel era má, ela ordenou que todos aqueles que fossem contra os deuses delas precisavam ser mortos. E nisso, todos os profetas de Deus precisavam ser mortos, porque eles adoravam a outro Deus. E ela manda matar os outros profetas. E Elias, que é o profeta que nós vimos nessa passagem, ele também não ficava atrás, ele era bocudo. Ele era falador, ele não temia. E ele chegou para Acabe e falou assim: olha Acabe, bem certo como vive o Senhor, a partir de hoje não vai mais chover aqui em Israel, porque vocês têm adorado a outros deuses. Vocês têm se esquecido de quem tem nos dado provisão até o dia de hoje. Vocês têm se esquecido de quem tem nos guardado até o dia de hoje. Então, a partir de hoje, pela minha palavra, pelo Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, a partir de hoje não choverá mais sobre Israel. E, meus queridos, o profeta Elias, ele tinha muita intimidade com Deus. E assim foi feito. Depois que Elias lançou essa palavra, não choveu mais sobre Israel durante um período muito grande de estiagem. E Acabe ficando muito bravo com isso, ele ordenou que Elias fosse morto. Só que Deus ele deu uma estratégia para Elias. Deus ele falou assim: olha, Elias, eu quero que você vá junto às águas do ribeiro, fique ali debaixo das árvores, que você vai beber do ribeiro, e durante a manhã e durante a noite eu vou lá mandar um corvo para você, levar carne, levar comida, para que você seja alimentado. E aí a primeira coisa que eu entendo sobre essa palavra e que eu gostaria de passar para você é que em tempos de crise, em tempos no qual a gente precisa ficar isolados, em tempos no qual a gente acha que não vai ter provisão, meu querido, nós precisamos estar junto ao ribeiro das águas. Como diz em Salmo 1:3, que nós precisamos ser como árvores plantadas junto ao ribeiro, para que no tempo certo a gente venha dar fruto e que a gente não venha se abalar, porque será próspero porque está junto ao ribeiro. Então eu entendo que quando Deus ele mandou ali para Elias ficar junto ao ribeiro, debaixo da árvore, Deus ele já estava preparando Elias para o que iria vir. Porque se não chove, não tem água no ribeiro. Então, um certo momento, aquele ribeiro ele vai precisar ser abandonado por Elias, porque Elias ele vai precisar procurar um outro lugar. Mas Elias ele fica ali naquele ribeiro, junto ao ribeiro de águas, até Deus mandar, até quando o ribeiro ele secou. É como a palavra ela falou, Elias profetizou, não choveu sobre Israel. E as águas começaram a secar, os rios secaram, os ribeiros secaram, lagos secaram. A água estava finito ali naquele lugar. A água estava acabando. E aí nós vamos ver que, acabando a água do ribeiro, Elias, ele ora a Deus. E Deus ele fala assim: olha, agora você vai para uma cidade chamada Sarepta. E ali você vai encontrar uma mulher que vai te receber em casa. E ela vai te dar o que você precisar. Então Elias ele se levanta, vai até Sarepta e encontra uma mulher, ainda na rua, nem na casa ainda. E ela está ali fazendo algumas coisas e Elias fala assim: olha mulher, tem como você me dar um copo de água? Como você me dá um pouquinho de água? E aquela mulher vai buscar a água e traz para Elias. Ou seja, veio o fruto no tempo certo. No tempo certo foi dado o fruto para Elias do que ele precisava naquele momento. E aí quando a mulher volta, ele fala assim: olha mulher, tem como você me dar de comer? Pode ser um bolo? E a mulher fala assim: olha senhor, não vai dar não.
O que a gente tem em casa, a farinha que a gente tem em casa, é muito pouca. Mal vai dar para me cozinhar para o meu filho. A gente está vivendo tempos de crise, onde o dinheiro está escasso, onde os recursos estão escassos. Senhor, não vai dar não, porque não tem emprego. A gente está sem água, a gente está sem o nosso recurso mais básico, que é a água. Eu e o meu filho estamos prontos para passar fome. Eu não sei se você se identifica com os tempos que nós estamos passando hoje em dia. Mas Elias, ele fala para aquela mulher, olha, vai para sua casa e prepara um bolo. Mas prepara primeiro para mim e não faltará para o seu filho. E assim foi feito. Aquela mulher, ela recebe Elias, faz o bolo para Elias, dá de comer a Elias e recebe ele na sua casa. E enquanto Elias estava dentro da casa daquela mulher, não veio faltar farinha, não veio faltar comida, não faltou nenhum recurso nas panelas daquela mulher. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que muitas das vezes a gente está em um momento difícil. Às vezes a gente está preocupado com o dia de amanhã, sem saber se a gente vai ter o que comer, sem saber se a gente vai ter o que beber, se a gente vai ter emprego ou não. Mas, meu querido, às vezes abençoar o próximo é abrir a porta do milagre para as nossas vidas. E você vai entender um pouco sobre um milagre maior do que aconteceu com aquela mulher, porque ter o que comer, ter o que beber é importante. Mas o que aconteceu depois foi mais importante ainda, porque aí a gente vai falar um pouquinho sobre vida. O que aconteceu com aquela mulher? Enquanto Elias estava ali naquela casa, o filho daquela mulher veio ficar doente, mas foi tão rápido que ele veio a morrer. No primeiro momento, aquela viúva de Sarepta, ela ficou desesperada. Elias, o que aconteceu? Você está aqui, não nos falta comida, não nos falta bebida, mas agora nos falta vida. Meu filho acabou de falecer. Eu fiz algo de errado, o que aconteceu para o meu filho morrer? E Elias, ele falou assim, olha, calma, eu vou orar ao Senhor. E aí Elias tira o corpo do filho, leva para o seu quarto, e ali ele ora, mede o corpo 3 vezes, a Bíblia nos diz, e aquele menino volta a ter fôlego de vida. E o nome do Senhor, ele é glorificado quando Elias, ele traz o menino até a mãe. A mãe, ela fala assim, olha, tão certo como vive o Deus de Israel, Deus, ele é glorificado na minha vida. Então, meu querido, o que eu quero te dizer nesta noite é que se você puder, tiver condições de abençoar o seu irmão, abençoe. Porque através de abençoar o seu irmão, você acaba abrindo porta para outras pessoas te abençoar. Eu costumo dizer que gentileza gera gentileza. E abençoar gera com que a gente possa ser abençoado também. Operar o milagre na vida do próximo gera com que outras pessoas também possam operar milagres nas nossas vidas. Porque com certeza, para aquela mulher abençoar Elias foi um milagre, porque não faltou farinha na sua panela. Mas quando o filho dela morreu, Elias orou e aquele menino ressuscitou. Imagina só se ela nega Elias ajuda. Para quem que ela ia orar? Porque o povo de Israel estava distante de Deus. Para quem que ela ia orar? Para Baal? A gente vai ver mais para frente que Baal não conseguia mandar nem fogo no céu. Para quem que ela ia orar? Para Ázera? Que a gente nem sabe o que essa Ázera poderia fazer. Mas como Elias estava próximo, ela pediu ao Deus de Israel. E ali recebeu o milagre. E aí nós vamos ver que, indo um pouquinho mais para frente, Deus ele fala assim, olha, agora eu vou fazer chover de volta, Elias. Eu preciso que você vá até Acabe para que a gente resolva essa situação. Eles vão ver que aqui em Israel há um Deus que escolheu essa nação. Então Elias ele sai da casa daquela viúva, vai de encontro até Acabe. A princípio ele não acha Acabe, ele acha um homem chamado Obadias. Obadias era um ministro de Acabe, no qual durante toda a perseguição de Jezabel aos profetas, ele age em favor dos profetas. Diz a Bíblia quando Elias ele chega até Obadias, ele fala assim, olha, Obadias, fala para Acabe vir até mim, que eu quero encontrar com ele. Aí Obadias ele vira e fala assim, Elias, eu não posso. Acabe, ele está te procurando por todas as nações. Acabe, ele está te procurando em cada buraco que existe em Israel. Toda nação que ele passa, que as pessoas falam que não te viu, ele faz as pessoas fazer um juramento para falar que você não existiu.
Imagina só, eu vou chegar até Acabe, vou falar para ele, olha Acabe, Elias está ali, vamos lá comigo. Aí eu chego aqui, você fugiu de novo, ele vai me matar. Elias, você não sabe o que eu estou fazendo, Elias? Enquanto Jezabel está ali perseguindo todos os profetas, eu guardei 100, dividi em 2 grupos de 50 e estou dando de beber, dando de comer. Não posso ir até lá. Como que vai ser a vida dessas pessoas que eu estou abençoando? O que eu vou fazer? Mas Elias falou assim, olha, calma, Obadias. Pode falar para Acabe que eu estou aqui e quero me encontrar com ele. Obadias, eu acredito que chegar lá não estava. Mas, meu querido, Deus ele é fiel para aqueles que abençoa. Deus ele é fiel na vida daqueles que buscam a Deus verdadeiramente. Porque quando Obadias ele vai até lá, chama Acabe, Acabe ele vem, Elias está ali, naquele lugar. Não saiu, não fugiu, não correu. E Elias ele propõe um desafio. Ele falou assim, olha, a gente precisa saber quem que é o Deus dessa nação. A gente precisa decidir a quem a gente vai adorar. Vamos reunir o povo e a gente vai fazer um desafio. Vocês vão reunir todos os profetas que tem aí de Baal, de Ázera, e eu vou sozinho. Eu vou para a gente sacrificar a Deus. E aquele que mandar fogo do céu, a gente vai adorar aqui de hoje em diante. Amém? Acabe falou, tá bom, vamos fazer isso. Reuniu todos os profetas de Baal, de Ázera, e Elias ali sozinho. E Elias ele determinou, ele falou assim, ó, cada um vai pegar a lenha, cada um vai pegar o seu animal, cada um vai preparar, não vai pôr fogo, não vai colocar nada, a gente vai orar. E o Deus que manda fogo do céu, esse vai ser o Deus adorado. E assim foi feito, irmãos. E aí Elias ele só pede uma coisa, falou assim, ó, como vocês são muitos, eu quero que vocês comecem, tudo bem? Acabe aceita e é feito dessa forma. A Bíblia vai nos dizer que eles passaram do amanhecer até o meio-dia e nada. Diz a palavra do Senhor que os profetas de Baal dançavam, gritavam, tentavam de alguma forma fazer barulho para que Baal mandasse o fogo, mas nada acontecia. A Bíblia ela ainda nos cita que não tinha barulho nenhum vindo dos céus. Nenhum trovão, nenhum raio, nada vinha dos céus. E Elias, ele ainda brincava, ele falou assim, olha, eu acho que o Deus de vocês está dormindo. Grita mais alto. Grita mais alto para ver se acontece alguma coisa. Não, chama de novo. E ali foi se passando o dia, até a hora que Elias ele falou assim, olha, chega, né? Eu acho que não vai acontecer nada, minha vez agora. Só que Elias ele vai lá, começa a preparar o seu sacrifício. Ele corta o seu animal, ele coloca a lenha, ele prepara o altar, ele reconstrói o altar. E é importante, meus queridos, quando a gente fala de sacrifício, quando a gente fala de adoração ao Senhor, é muito importante o que Elias ele fez. Ele reconstruiu o altar, ele preparou o altar para receber o fogo do céu. E muitas das vezes a gente quer se aproximar um pouco de Deus, mas a gente esquece um pouquinho de preparar o nosso altar, de preparar com uma oração, com um louvor, às vezes um arrependimento. Mas nós esquecemos de fazer toda uma preparação, que seria preparar o altar do Senhor. E Elias, ele prepara o altar ali com 12 pedras, como a Bíblia citou, preparando e significando cada uma das tribos de Israel, significando que se houvesse o fogo descendo do céu e aquele animal ele fosse consumido com fogo, haveria perdão para cada uma das tribos, para cada um dos participantes daquela tribo. E assim é feito. Elias ele prepara o altar, corta o animal, coloca sobre a lenha, ele cavou como se fosse um buraco ao redor, e aí vem algo inesperado. Irmãos, fazia mais ou menos 3 anos e meio que não chovia sobre Israel. Quando Elias encontrou Obadias, Acabe ele tinha chamado Obadias para ir procurar recursos para dar de comer aos seus animais, porque já não havia mais capim, não havia mais planta, porque não havia mais água. Então naquele momento a água já estava acabando, já era muito difícil encontrar água, mas Elias ele fala assim, olha, antes de eu pedir para Deus, eu quero que vocês molhem o meu holocausto, e eu quero que vocês encham esse buraco de água. E aí ele pede o seguinte, ele pede para pegar 4 cântaros, e cada cântaro tinha mais ou menos 12,5 litros de água. E ele pede para cada cântaro ser jogado 3 vezes. Se a gente for somar toda essa água, fazer a multiplicação, vai dar mais ou menos 150 litros de água. Meu querido,
para um lugar que não tinha água para fazer a terra crescer, as plantas crescerem, o capim crescer. Imagina só você usar 150 litros aproximadamente de água para fazer um sacrifício. E eu não sei se você parou para pensar. Normalmente água e fogo, ele é o oposto. Se o fogo é pouco, aquela água ela vai acabar com o fogo. Água não é um combustível para fazer o fogo queimar. E aí Elias, da mesma forma, ele fala assim, pode jogar. Vai mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, as 3 vezes. Então a Bíblia nos diz que aquele buraco estava tão cheio que a água já estava em cima, que o holocausto já estava muito cheio de água. Então Elias ele falou assim, agora está na hora. Eu vou orar a Deus. Eu vou pedir para que Deus ele venha sobre as nossas vidas. Eu vou pedir para que Deus derrame o fogo do céu, para que nós vejamos o poder do Espírito, para que nós possamos ser purificados e voltarmos até a presença dele. E a Bíblia diz que já era entardecer quando isso vai acontecer. Então Elias ele olha para o céu e fala assim, Deus, assim como eu tenho certeza que o Senhor vive, assim como eu sou teu servo, assim como eu tenho profetizado diante de ti, diante do teu povo, assim como eu tenho servido fielmente ao Senhor, eu peço, mas peço ao Senhor que derrame fogo dos céus. E a Bíblia vai nos dizer que o fogo ele desce dos céus e todo Israel começa a adorar a Deus, porque eles veem que existe um Deus em Israel. Há um Deus que manda provisão. E meu querido, quando a gente leu a palavra, eu pedi para os irmãos prestarem atenção na parte da água que o fogo ele consumiu. É como eu falei, normalmente água e fogo, eles precisam andar separados, porque normalmente a água apaga o fogo. Só que nós lemos lá em Levítico 6:13, que o fogo ele arde constantemente, que o fogo ele não se apaga. E aí quando nós vamos ver ali Elias fazendo aquele sacrifício, colocando toda aquela água, nós podemos entender que a água significa a fé de Elias sobre Deus. Elias ele tinha uma fé tamanha que ele sabia de que não iria se arrepender de usar 150 litros de água para adorar a Deus. E quando Deus ele manda o fogo dos céus, significa a redenção de Israel. Significa que Deus ele ouviu e viu a fé de Elias e perdoou o povo. Porque a partir daquele momento haveria ali perdão para Israel. Quando Deus ele manda o fogo e consome todo o cordeiro, todo aquele animal, há o perdão para Israel. Assim como foi determinado lá em Levítico, que quando o homem ele pecasse conscientemente, o sacerdote precisaria adorar a Deus, queimando um holocausto, e aquele holocausto ele precisaria queimar até o fim, para que havesse o perdão. E assim foi feito com aquele holocausto. A Bíblia vai nos dizer que o holocausto ele queimou até o fim. E o perdão foi restabelecido para Israel. Nós vamos ver que um pouco mais para frente, todos os profetas de Baal e Ázera são mortos. E Elias começa a adorar a Deus. E o Deus de Israel, ele volta a ser adorado. Meu querido, tempos difíceis nos leva a duvidar. Nos leva a ter dúvidas de como vai ser o dia de amanhã. Nos leva a ter dúvidas se Deus ele realmente está olhando para dentro das nossas vidas, se Deus ele está guardando os nossos familiares. Mas meu querido, deixa eu te falar uma coisa. O fogo de Deus, ele queima ardentemente. Você não pode deixar faltar combustível para o seu altar. Porque se nós formos pensar lá no sacrifício, lá em Levítico 6, Deus ele é bem específico. Olha, vai precisar ter lenha, vai precisar ter sacrifício, vai precisar que o fogo ele queime ardentemente. Mas pela manhã o sacerdote ele precisa tirar todas as cinzas e colocar nova lenha para queimar. E assim é nas nossas vidas. Às vezes nós vivemos uma noite extraordinária dentro da igreja, às vezes nós vivemos uma noite extraordinária perante a presença de Deus, e a gente acha que aquele fogo ele vai queimar para sempre. Mas não é assim, irmãos. Todos os dias pela manhã a gente precisa renovar o nosso combustível perante Deus. E uma das coisas que eu parei para pensar nesses últimos dias, meditando nessa palavra, é que se a gente for parar para pensar, o fogo ele não tem cheiro. Normalmente o que tem cheiro é aquilo que o fogo ele está queimando. Então igual o exemplo do churrasco.
A gente, quando sente o cheiro, aquele cheiro bom, a gente está sentindo o cheiro da gordura queimar e do carvão, que gera o cheiro do churrasco. Quando a gente tem aquele cheiro forte de fumaça, que algo está queimando, por exemplo, uma casa, a gente não está sentindo o cheiro do fogo, a gente está sentindo o cheiro da alvenaria queimar. E muitas das vezes a gente confunde o cheiro com fogo. E muitas das vezes, é como eu falei, a gente passa uma noite extraordinária dentro da igreja, perante Deus, e a gente acha que vai servir para o resto da semana, o resto do mês, mas quando muitas das vezes a gente está sobrevivendo apenas do cheiro, e não é mais o cheiro do fogo, é apenas o cheiro das cinzas que um dia queimou. E no Velho Testamento a gente vai ver que o sacerdote fazia esse procedimento. Ia lá, colocava o sacrifício, pela manhã retirava as cinzas e colocava mais lenha. Só que veio na terra um homem chamado Jesus Cristo, que veio também para nos abençoar. Ele foi o nosso sumo sacerdote, como diz lá em Hebreus. Ele veio, apresentou o maior sacrifício de todos. Ele se entregou como ovelha muda ao madeiro, não falou nada, e ali foi o sacrifício perfeito. A partir daquele momento, o Santo dos Santos ele foi rompido e nós temos livre acesso. Hoje nós somos o sacerdote. Por isso que eu falei, irmãos, hoje nós somos responsáveis pelo combustível que queima nas nossas vidas. Hoje nós somos o combustível para fazer o fogo do Espírito queimar dentro dos nossos corações. E nós sabemos que em tempos de quarentena, é difícil a gente se manter como se manteria vindo todos os dias na casa de Deus. Mas nós vamos ver João Batista ele falando uma coisa que serve para as nossas vidas. Ele diz assim: olha, eu os batizo com água, mas vai vir um que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse era Jesus Cristo. Esse era aquele a qual o profeta Oséias se referia no versículo que o irmão Claudio Giovanni ele leu aqui no começo. Quando Jesus ele ressuscita, ele volta para os seus discípulos e fala assim: olha, calma, fiquem em Jerusalém, porque dentro de alguns dias vai descer o Espírito Santo sobre a vida de vocês, e a partir desse momento vocês serão selados com a promessa, vocês serão selados com o Espírito, vocês vão ver o fogo descer do céu, vocês operarão milagres maiores do que eu operei, vocês farão coisas que o mundo ele desconfiará, que não acreditará se não crer em mim. E foi isso que aconteceu, meus irmãos. Jesus, ele veio até a terra para derramar o Espírito Santo, que hoje ele queima dentro dos nossos corações. E o fogo de Jesus, ele é constante nas nossas vidas, porque o fogo é para purificação. E Deus, Jesus, veio como homem para a terra, para morrer em nossos lugares, para nos dar direito ao perdão e à salvação. Então nós precisamos estar todos os dias, alimentando o combustível dentro dos nossos corações, para que esse fogo ele continue a arder ardentemente dentro dos nossos corações, seja aqui na igreja, seja na sua casa. Não deixe com que esse fogo ele se apague, porque o Espírito Santo que Jesus ele deixou para nós, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele está dentro dos nossos corações. Deixe que a gente deixe que o Espírito Santo haja nas nossas vidas, irmãos. E é isso que eu quero deixar para você hoje. Nós vemos que Elias passou tempos difíceis, precisou ficar isolado, não sabia se ia comer, não sabia se ia beber, não sabia se ia poder profetizar novamente, mas no momento certo ele adorou a Deus e Deus ele mandou perdão para todo o povo de Israel. Talvez nós estejamos vivendo tempos parecidos, de incertezas, tanto financeiramente, tanto socialmente, espiritualmente. Nós vivemos tempos difíceis, mas nós não podemos esquecer que o fogo do Senhor ele queima ardentemente dentro dos nossos corações, e a única coisa que a gente precisa ter é o altar consertado e deixar que o Espírito Santo ele esteja dentro de nós a todos os momentos. E antes de finalizar, eu só gostaria de fazer uma oração com você que está em casa, aqui na igreja, para pedir para que Deus ele queime sobre nós todos os momentos. Todos os momentos. É como eu falei para você, sempre que a gente está queimando alguma coisa, tem um cheiro. E aí é que a gente precisa tentar entender uma coisa: o que será que nós estamos cheirando? O que será que nós estamos queimando? Nós precisamos passar para que os nossos irmãos eles vejam o cheiro suave do Espírito Santo. Eles precisam sentir que Deus ele ainda traz esperança. Eles ainda precisam entender que Jesus ele traz salvação.
Não importa como está a sua vida hoje. Jesus, ele morreu para que o fogo ele continuasse queimando ardentemente, para que Deus ele continuasse queimando e purificando a sua vida. Não importa como está a sua vida. Talvez hoje você está ouvindo essa live e nem sabe muito bem do que a gente está falando. Mas eu quero te dizer uma coisa. A gente está falando aqui que tem esperança para a sua vida, que tem esperança para a sua família, tem esperança para aqueles que estão ao seu redor, porque um homem chamado Jesus Cristo, ele se entregou e morreu por você. Então não importa como está a sua vida hoje, não importa como está a situação da sua casa, Jesus ele te ama, Jesus ele morreu pela sua vida e ele está de braços abertos para te receber nesta noite. Por isso que eu vou pedir para você fechar os teus olhos aí na sua casa. E se você não conhece esse Jesus no qual nós estamos falando, manda uma mensagem nessa live mesmo, aonde você esteja vendo. A gente vai entrar em contato com você, a gente vai explicar mais um pouquinho sobre como é esse Jesus. E eu garanto para você que a sua vida ela vai mudar. Nós vemos que se a gente ler um pouquinho a Bíblia, onde esse Jesus passava, as pessoas eram curadas, as pessoas tinham uma esperança, porque ele realmente muda as vidas. Amém? Então fica aí o convite, eu vou orar aí para que Deus ele venha nos abençoar mais uma vez. Tem alguns pedidos de oração aqui pela Verinha, pastor Rony que está com câncer, a Gardênia que está com Covid-19 e o Betinho, primo do nosso irmão evangelista Ivan. Creio que Deus ele já está visitando, vamos orar nesta noite, acreditando que Deus ele tem poder para curar, para salvar, para nos dar esperança. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos. A tua palavra ela foi lida, ela foi explanada, Pai. E Deus, eu creio que o Senhor falou com os nossos corações. Creio, Deus, que o Senhor, ó Pai, com teu Espírito Santo entrou dentro do nosso coração, tocou a nossa alma e a nossa mente. Acredito, Deus, que o teu Espírito Santo nesta noite tocou, ó Pai, nos nossos pensamentos, ó Deus. Pai, que nesse período de quarentena, nesse período que nós estamos vivendo, Pai, que o Senhor, ó Deus, não deixe, Pai, que o nosso fogo venha se apagar, ó Pai. Pai, que nós venhamos, ó Deus, ser responsáveis, ó Deus, pelo nosso altar. Pai, que todos os dias, ó Deus, seja pela manhã, pela tarde, nas madrugadas ou à noite. Pai, que todos os dias nós venhamos, ó Deus, colocar combustível em cima do nosso altar, ó Pai. Pai, para que nós venhamos, ó Deus, queimar sobre a Tua presença, que nós venhamos, ó Deus, queimar sobre Ti, ó Pai. Pai, que as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir o Teu cheiro suave, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, mostrar a elas que há esperança para a vida delas, que há, ó Pai, algo para mudar na vida delas, ó Pai. Pai, nós sabemos, ó Deus, que o Senhor faz o impossível acontecer. Nós vemos, ó Pai, que Elias clamou ao Senhor e houve vida para o filho daquela mulher, ó Pai. Pai, nós queremos clamar, ó Deus, também sobre isso nesta noite, ó Pai. Pai, nós vivemos, ó Deus, momentos no qual uma doença está afligindo, ó Pai, toda a humanidade, todo o mundo, ó Deus. Mas nós sabemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que cura, que o Senhor é aquele que nos traz esperança, ó Pai. Pai, nesta noite eu gostaria, Deus, de pedir ao Senhor, pedir ao Teu Espírito Santo, para visitar, ó Pai, a cada canto desse mundo, ó Deus. Porque, Pai, como nós lemos na Tua palavra, o Senhor operando um milagre sobre a vida daquele menino, nós cremos que o Senhor pode também, ó Pai, fazer ainda hoje, nos tempos de hoje, ó Deus. Pai, eu quero apresentar nas Tuas mãos, ó Pai, cada um desses irmãos, ó Deus, que estão pedindo oração. Pai, eu creio, Deus, que o Senhor, ó Pai, faz grandes milagres. Pai, nós pedimos, ó Deus, para que a Tua vontade seja feita sempre, ó Pai. Mas, Pai, se o Senhor, ó Deus, puder curar nesse momento, ó Pai, o Teu nome vai ser exaltado, Jesus. Pai, que cada uma dessas vidas, ó Pai, possa sentir, ó Deus, um toque diferente nesta hora, ó Pai. Pai, não é amanhã, não é depois, ó Pai, é nesta hora, para que eles possam, ó Pai, glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Pai, para que eles possam saber que foi o Senhor que os curou, ó Pai. E que, Pai, eles possam contar para todo o bairro, para toda a cidade, que o Senhor é o Deus de São Paulo, que o Senhor é o Deus do Brasil, que o Senhor é o Deus de toda a humanidade, Criador dos céus e da terra, ó Pai. Pai, é o que nós vamos te pedir nesta noite. Abençoa, ó Pai, a cada vida, Jesus, a cada irmão, ó Pai, da Cristã Renascente, ó Pai, todos aqueles que acreditam no Senhor, aqueles que não acreditam, ó Pai. Pai, que o Senhor possa, ó Pai, tocar em todos os que estão ouvindo, ó Pai, esta palavra, ó Pai. Que o Espírito Santo possa alcançar a cada coração, Jesus. E, Pai, se há alguém que ouviu essa palavra e ainda não conhece o Senhor, mas está disposto, ó Pai, a conhecer, ó Deus. Pai, que o Senhor possa alcançar essa vida e despertar uma curiosidade maior, ó Pai, que o Senhor ó Pai, crie um desejo nesse coração,
coração para buscar a tua face e saber mais do Senhor, ó Pai. Pai, é o que eu gostaria de te agradecer nesta noite, porque eu tenho certeza que o Senhor operou um grande milagre nas nossas vidas através da tua palavra. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.